Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje abrimos com o encontro de Marcelo e Trump nos Estados Unidos. Falamos daquilo que rodeou este encontro. Na política, João Galamba, em entrevista à Renascença e ao Público, afirma que o acordo de concertação social é o mais à esquerda desde os anos 80. Vamos então analisar estas declarações. Ainda na política, Santana Lopes corta relações com o PSD e pode criar um novo partido. Na economia local, Ricardo Rio garante que Braga é o terceiro concelho que mais exporta. Na política internacional, falamos da lei aprovada na Holanda que proíbe o uso de véu islâmico em alguns locais públicos. São então estes os temas hoje no Espaço Opinião, em análise. Comigo em estúdio tenho César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. César, começamos precisamente então por analisar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Donald Trump. Como é que se pode classificar esta visita? Foi uma reunião dos opostos? Um encontro dos opostos, César? Eu acho que a reunião foi globalmente muito positiva, não é? E de uma forma especial para Portugal e até para a própria imagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando aqui há uns dias atrás nós tínhamos alguma expectativa, havia alguma expectativa que Trump não ligaria a Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido na Casa Branca e de igual para igual. Percebeu-se perfeitamente, embora Portugal sendo um país pequeno comparado com os Estados Unidos, mas o nosso presidente é grande, é maior que Trump, claramente, percebeu-se isso na entrevista. A entrevista foi cordial, aliás, o encontro foi cordial, brincaram em alguns aspectos, nomeadamente com uma situação da Rússia, com o futebol, com o Ronaldo, assim como as graçolas por meio, mas eu gostava de dizer que o que ficou daqui deste encontro, que é o que mais importa para Portugal e para o mundo e para a União Europeia, é que Marcelo assumiu ali algumas diferenças de pontos de vista que, com as características que Marcelo tem, passa e no fundo Trump recepcionou-as tanto as recepcionou que deu algum espaço de abertura e deu alguma informação que não se sabia, mas Marcelo fez praticamente dizer que vai haver progresso naquilo que são as guerras comerciais que estão aí travadas pelos Estados Unidos com a União Europeia, já com conversações com o Presidente da União Europeia, para que possam haver aqui algumas correções. E Marcelo, naturalmente, foi concludente, foi muito explícito, dizendo a discordância que tem com os Estados Unidos e com o Trump relativamente a essas guerras comerciais e também, e de uma forma inequívoca, que referiu à política de imigração dos Estados Unidos. É evidente que... É um tema bem divergente. É um tema bem divergente. Marcelo quis acentuar essa diferença de opinião e de posturas do nosso país e dele mesmo até como nosso Presidente da República, com as características que ele tem pessoais de proximidade e de muita atenção com este tipo de problemas, e passou a Trump com aquele jeito dele, de muitas vezes com gestual até, mas foi de facto até com alguma posição gestual, foi muito severo com Trump. E Trump percebe isso. Trump também percebeu que tinha que dar boa imagem perante um presidente português. Porquê? Porque também lá existem 1,5 milhão de portugueses. E Trump, um presidente dos Estados Unidos, não pode ficar alheio a isso. Mas não são 1,5 milhão qualquer de população, são 1,5 milhão de portugueses que são líderes da opinião, que são relevantes na economia, nomeadamente,
e até muitos deles são responsáveis, governantes locais. Ora, Trump sabe bem disso e sabe também da popularidade que Marcelo tem e ao contrário da sobranceria que Trump tem com alguns outros responsáveis de países, com Marcelo foi afável. E foi até, digamos, se quisermos, Marcelo mostrou bem, pelo menos igual era, e estava preparado para qualquer tipo de reação de Trump. Trump, se calhar, é que não estaria tão à espera de algumas reações de Marcelo Rebelo de Sousa que aconteceram no encontro, nomeadamente a recepção, o cumprimento da recepção, em que, ao contrário do que costuma acontecer, que Trump faz um bocadinho de espalhafato com aquilo, foi Marcelo, quando chegou, a cumprimentá-lo e puxou para ele, assim, num cumprimento mais acalorado veemente. Também. E, portanto, isso aconteceu bem. Respondeu-lhe muito bem quando nas graçolas, quando ele falou do Ronaldo, se ele não tinha medo que concorresse contra, e Marcelo disse, bom, em Portugal não é assim como aos Estados Unidos, as coisas mais direitinhas. Bom, e portanto acho que o encontro pautou-se por causa disso e uma das momentos fortes, Helena, na minha perspectiva, foi que Marcelo ganhou pontos em relação à posição de Portugal na mediação dos Estados Unidos com a União Europeia, com a Inglaterra, percebe? E acho que... Porque há bastantes matérias aqui. Há muitas matérias. Em que a União Europeia e os Estados Unidos têm Portugal posições pode muito criar diferentes. essas pontes, Helena, e eu acho que Marcelo ganhou esse capital. Percebeu-se perfeitamente, ele foi lá tratar, não sendo um responsável da União Europeia, Presidente da República Portuguesa, que é um dos países da União Europeia, Marcelo foi ali assumir um papel relevante, global, e foi ouvido, percebe-se que foi ouvido. Também Portanto, há uma história entre Portugal pois é que ele lembrou, e a América, e muito bem, uma história de 242 anos. Lembrou que foi o nosso país o primeiro a reconhecer a independência da América. Lembrou isso claramente a Trump, que não sei se o Trump sabia, mas ficou a saber e o mundo ficou a saber. E, portanto, e pormenorzitos, como tendo sido o vinho da Madeira, o vinho que foi usado nos brindes, naquelas festas da independência dos Estados Unidos. Portanto, são coisas que... pequenas, grandes coisas que se pautaram como muito positiva a visita de Marcelo Rebelo de Sousa aos Estados Unidos. Também aqui digamos assim, reforçar os laços económicos entre os dois países. E da amizade, que nomeadamente na área da segurança é preciso que os Estados Unidos tenham em conta que Portugal é um país muito importante para a segurança do mundo e, portanto, embora sendo pequeno, Marcelo quis também mostrar esse ponto de vista. E, portanto, sobre esta visita, que foi uma visita muito, muito rápida, vamos dizer, mas que se pautou, e sem grandes exuberâncias, mas não há dúvida nenhuma, com algum alcance e com algumas hipóteses de serem criadas as tais pontos de ligação da América com a Europa via Portugal ou via os responsáveis de Portugal. Muito bem. Aqui o encontro, então, entre Marcelo Rebelo de Sousa e Donald Trump a acontecer nos Estados Unidos. Para quando, então, também uma visita de Donald Trump a Portugal? É a questão que também fica no ar. Qualquer dia vem Donald Trump a Portugal, embora Portugal não olhe muito bem para este presidente dos Estados Unidos, mas pronto, é um estadista e qualquer dia, se isso for possível, Portugal deverá abrir essa possibilidade, porque é bom para Portugal e para os portugueses que estão no mundo. Muito bem. Passamos agora ao nosso próximo tema. Acordo de concertação social é o mais à esquerda desde os anos 80. Como é que podemos interpretar estas declarações de Galamba ao público e à Renascença? Olha, eu não direi que assim,
quando Galamba diz que é o acordo de concertação social mais à esquerda desde 1980. Não o vê dessa forma? Não o vejo totalmente dessa forma, embora há de facto aqui progressos consideráveis. E portanto foi uma entrevista de muita retórica, não é? De algumas... Galamba é uma personalidade muito instável, uma pessoa que é muito sectarista, na minha opinião. Portanto, os outros todos é que são maus e o Partido Socialista é que é bom. Repare que ele fez críticas objetivas ao PCP e ao Bloco de Esquerda que suportam este governo. Por um lado, é uma coisa que é um bocadinho incompreensível. Diz que não há razões para que estes partidos votem desfavoravelmente a concertação social, e eu também penso que não há objetivamente razões, mas de facto não é isso que se traduz, não é isso que faz com que seja mais à esquerda para forçar os partidos da esquerda a esta posição de voto favorável. O que aconteceu aqui é que houve uma capacidade de diálogo entre o Governo, o Primeiro-Ministro com proximidade a ver a situação, o Ministro Vieira da Silva, digamos, os patrões, as entidades patronais, as confederações, que percebem que nós estamos muito atrasados em relação ao nível de vida e ao nível de tratamento dos nossos trabalhadores no plano europeu. E isso é uma virtude das confederações dos patrões, dos empresários, que estão dispostos a ceder nomeadamente, a criar condições para que os trabalhadores possam ter melhores condições. E, nomeadamente, em relação à precariedade. O Galamba fala muito nisso. De facto, é um passo grande se concluir. Nós não sabemos em pormenor ainda o plano, aliás, este plano, mas sabemos que vão-se dar grandes passos ao nível da precariedade, da contratação, da estabilidade dos trabalhadores, da progressão dos trabalhadores, da melhoria das condições dos trabalhadores. E, portanto, isso não é evidente que o objetivo, quando se fala de trabalhadores, não se pode dizer falar de trabalhadores é falar de esquerda. Não, trabalhadores é o universo do país. Há trabalhadores que são de esquerda, trabalhadores que são do centro, trabalhadores que são da direita. Portanto, estamos a falar de trabalhadores, é o ser humano, é as pessoas, não é? E, portanto, qualquer líder, qualquer possibilidade que exista para criar melhores condições ao povo português, nomeadamente seja que veículo for, mas sobretudo pela margem do rendimento e da estabilidade, não é? Que é o que está em causa, acho que é sempre considerado muito positivo. E, portanto, não tem sido possível, talvez não tenha sido possível chegar tão longe, isto é, ele tem razão, desde 1980, porque, na verdade, desde 1980 para cá, tem havido muitas oscilações no país e naquilo que é a economia do país. Portanto, a economia está mais estável, e como está mais estável, há boa receptividade, mas também não pode haver, dos partidos de esquerda, o abuso de querer o 80 quando estamos ainda a sair do 8, não é? E, portanto, é aí talvez que Galamba se referiu. Dão umas bicadas também em relação àquela questão de uma posição diferente do PSD em relação às políticas portuguesas. Ele diz que, de facto, não foi o PS que se aproximou, foi o PSD que se aproximou. É um bocado de verdade. Assistimos a isso, a quando de Rui Rio ter tomado posse enquanto líder do PS. Aliás, foi uma das apostas, não enganou ninguém, Rui Rio disse claramente que ia fazer esse caminho. Portanto, e no fundo, já vamos falar aqui a seguir, se calhar, não é sobre visto com bons o Santana Lopes, se calhar já vamos falar sobre isso. Sim, é o nosso próximo tema também. É o nosso próximo tema, mas, portanto, esta situação é uma situação diferente. Os partidos políticos, seja o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD ou o CDS, ou o próprio PS, têm que ter em conta nestas matérias. O que está em causa não é a esquerda ou a direita, o que está em causa é a estabilidade do próprio país
e dos portugueses. Há matérias divergentes no que toca à e vão concertação sempre haver, social. Helena, vão sempre haver, porque, na verdade, os trabalhadores anseiam por sempre melhores condições e os patrões também. Convenhamos, embora eu acho que, de facto, estas duas classes estão, digamos, já com um sentido de diálogo bem diferente do que existia no passado, em que a revolução estava mais latente e que os direitos dos trabalhadores estavam muito mais sacrificados. Portanto, as coisas começam a evoluir, ainda estamos muito longe daquilo que é o nível médio da Europa e, portanto, é para isso que a gente tem que caminhar, é para aproximar-nos para a média da Europa e, portanto, há muito caminho a fazer e também há muitas cedências e daí acho que foi a razão principal dos patrões cederem, continuarem a ceder para que a gente encontre mais esse caminho um caminho no nível médio da Europa, não é? E agora sim passamos então para o nosso próximo tema, depois então aqui de termos analisado esta entrevista de Galamba à Renascença e ao público. César, falamos de Santana Lopes, corta relações com o PSD e pode até mesmo criar um novo partido. Olha, eu sou daqueles que não dou grande importância a Santana Lopes. Sinceramente, já o tenho assumido em algumas circunstâncias, nomeadamente ao nível do partidário, mas isto são fedibers do Sr. Santana Lopes, que de vez em quando cria aqui umas coisitas para dar que falar, para falarem nele, não sei o quê. Bom, eu acho que se isso acontecer, acaba o estado de graça de Santana Lopes, percebe? Porque se ele se situar naquilo que pretende ser um partido que vai criar Partido Liberal de Direita, não é? É um partido de direita, claramente Partido Social Liberal, é um partido que se situa à direita do PSD, portanto, e é o que ele de alguma forma distancia-se do PSD, porque o PSD está a tentar voltar àquilo que é a essência do PSD, a social-democracia. E Santana Lopes não se identifica? Não, eu acho até uma desfaçatez. Quando Santana Lopes muitas vezes fala no PSD, no PPD-PSD, o PPD-PSD é o partido eminentemente social-democrata. E ele tanto fala, mas não leva a sério. Só porque perdeu, é mau perder. Isto que está aqui, esta posição, Santana Lopes, é um mau perder em relação ao que aconteceu na liderança do partido. Rui Rio realmente ganhou o partido, ganhou as eleições, com muitas adversidades, com muita gente contra ele, e ganhou. Mas está a fazer um percurso, quanto a mim, positivo e que nada justifica o afastamento de Santana Lopes. Bem pelo contrário, devia estar mais colaborante. O que Santana Lopes está a ver é que, ao contrário do que pensava, que se calhar daqui a um ano que poderia voltar à ribalta e chutar o Rui Rio fora do partido, do PSD, está a acontecer o contrário, portanto ele está a procurar a ver se brilha noutro sítio. Olha, eu por mim, boa viagem, sinceramente, e para muitos portugueses, boa viagem, porque nós todos sabemos a postura de Santana Lopes em muitas ocasiões, enquanto teve responsabilidades quer no partido, quer no país, e sabemos também muitas vezes as atitudes deste senhor. E, portanto, olha, boa viagem, que seja muito feliz, mas que, de facto, deixe andar o PSD na sua própria matriz social-democrata, que está a ser levada. Este é o meu ponto de vista. Portanto, eu acho que é um mau perder. Não desejo felicidades porque eu acho que não me revejo nesse tipo de postura, portanto, mas que faça o seu caminho e que deixe de chatear os... César Oliveira. É isso que considera? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. César, passamos agora para um tema local. Falamos da entrevista de Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga, que considera que o Conselho é o terceiro que mais exporta. Olha, qualquer Presidente de Câmara quererá que o seu Conselho seja sempre mais bem classificado. O que, na verdade, acontece é que, de facto, o Conselho de Braga é o sexto na Zona Norte. Na Zona Norte. À frente temos Famalicão, que é um concelho vizinho de Braga, por via de uma fábrica de pneus que existe
em Famalicão, mas na verdade não é o sétimo, na verdade é o sexto. Tem atrás de si ainda o Porto. E esse segundo eu tenho aqui até apontado, há concelhos que Famalicão, Maia, Guimarães, Gaia, Feira e depois sexto Braga e sétimo Porto. É evidente que estes números também são, e talvez seja a isso que Ricardo Rio se refira, estes números são um bocadinho falaciosos. Porquê? Porque, na verdade, ao nível de produtivo, se calhar acontece, em qualquer um destes concelhos, não é só em Braga, em qualquer destes concelhos, acontece serem produtores e exportadores, mas se calhar indiretos. Porquê? Porque há empresas, eles fabricam e vendem para interpostos que depois exportam. Ora, isto, de facto, é desvirtuar um bocadinho. Se levasse sempre à conta daquilo que se produz em cada concelho, talvez o ranking seria melhor. Portanto, em Lisboa, que é claramente o primeiro concelho exportador, não é? Eles quase não têm fábricas em Lisboa. Portanto, são contabilizados a Lisboa essas exportações. Portanto, e no caso concreto de Braga, se calhar são contabilizados em Lisboa ou contabilizados noutra cidade qualquer do país, produções que são de Braga. Portanto, deixam de estar contabilizadas. Talvez seja isso a que Ricardo Rio se refere. É interessante ver cada vez mais os concelhos a norte com esta atitude de exportar, cada vez mais a terem visibilidade lá fora. Mas deviam ser, mas lá está, ofuscam sempre um pouco aqueles interpostos que passam por grandes cidades ou passa por grandes grupos. Por exemplo, em Vila Nova de Gaia, eu conheço relativamente bem, em Gaia tem um setor produtivo e exportador muito importante, muito mais importante que o que está aqui relevado em quarto lugar, mas o que é certo é que grandes empresas têm a sua sede em Lisboa, têm a exploração aqui em Gaia, por exemplo, e têm a sua sede em Lisboa. Tudo é contabilizado para Lisboa. Está a perceber? Portanto, isso é uma coisa, e em Braga acontecerá com certeza a mesma coisa. Em Famalicão, por exemplo, não acontece tanto porque é uma fábrica que tem a sede lá, uma fábrica de pneus, e que é contabilizada diretamente a Famalicão. Pronto, isto para dar assim uma explicação para as pessoas perceberem como é que isto acontece, estes números acontecem. Agora, que não há dúvida nenhuma que Braga tem feito um esforço especial nesta matéria, porque até tem um grupo, um serviço que se chama-se Investe Braga, dedicado a desenvolver economicamente e para os bens transacionáveis o Concelho de Braga. Há esse esforço que é louvável. Aliás, eles propriamente têm 400 e muitas empresas instaladas que mercê deste plano de investimento. Portanto, há aqui um esforço que é de louvar e portanto, se calhar vai acontecer e vai resultar a que Braga continua a crescer nesta matéria e oxalá que sim. Muito bem. César, passamos agora ao nosso último tema. Falamos de política internacional. Aprovada lei na Holanda que proíbe o uso de véu islâmico em alguns locais públicos. Olha, isso aí é uma situação que acontece noutros países, como sendo a Bélgica e outros países, a Áustria, a Dinamarca, a França, a Espanha, nomeadamente, já acontece isso. O que está em causa é uma lei que proíbe qualquer vestimenta, qualquer vestuário que tape o rosto. Não é tanto contra o véu ou a burca, ou seja o que for, não, é contra qualquer coisa, contra este tipo de vestuário que tape e por uma questão, objetivamente, de segurança, também cultural, penso que também é um pouco cultural. Mas cada vez mais países europeus cada vez mais países estão a aderir a esta lei. Por uma questão de segurança e é uma questão de identidade cultural. Percebe? As pessoas têm que respeitar isso.
É isso que está em causa também, a E é isso identidade que está em cultural que o causa, César é diz. isso que está ali. A Holanda aprovou isso com alguma discussão pelo meio, mas aprovou esta lei que passa agora a vigorar e que, para autorização sobretudo nos espaços públicos, respeita a identidade e respeita também as convicções religiosas das pessoas, mas naquilo que é os transportes públicos, as escolas, os hospitais, os estabelecimentos oficiais, não, proíbe. E isso acho que tem a ver muito com a segurança e tem a ver com a identidade cultural / aquilo que no país cada país tem de defender. Portanto, acho que não é nada que não tem, na minha opinião, não terá nenhuma carga esta decisão, não só deste país como de outros países que já acontece, como já as referi, e que possam vir a acontecer noutros países ainda que não adotaram esta lei, tem a ver com, digamos, a segurança e tem a ver com o postuário, não tanto com as convicções religiosas. Portanto, tem que se ver pelo lado positivo. As pessoas que trabalham na Holanda e como noutros países têm que ver isto com alguma naturalidade, não é? Veja que países fundamentalistas onde não era possível uma senhora conduzir, agora já são a ser autorizadas a conduzir. Essas coisas têm que ser progressivas e eu acho que essas religiões com essas convicções também têm que ser mais maleáveis para poder encontrar mais proximidade com aquilo que é o mundo. Muito bem, César, terminamos então o nosso espaço de opinião hoje. A Holanda junta-se assim a países como a Bélgica, a França, a Dinamarca, a Áustria e a Espanha, que também puseram restrições ao uso de peças de roupa ou acessórios que tapem totalmente o rosto. Foi então este o nosso último tema. César, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Boa semana. Obrigado igualmente. Então estes os temas que marcam a atualidade hoje no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.